Olá, amigos da TV Justiça. Está no ar mais uma edição do programa Prova Final. Este programa é uma parceria da Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes e da TV Justiça. Meu nome é André Barros, sou professor de Direito Civil e hoje estou aqui para falar com os senhores de um assunto interessantíssimo. O tema da nossa aula de hoje, do nosso programa de hoje, é responsabilidade civil objetiva. Como a senhora que está assistindo nosso programa que sempre já sabe, ele é sempre dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, tema do dia, iremos expor sucintamente o que é responsabilidade civil objetiva, quais são as suas características, os seus elementos e onde que tem aplicabilidade dentro do ordenamento jurídico brasileiro. No segundo bloco, pergunte ao professor, responderemos as 5 questões que foram enviadas pelos nossos telespectadores. E por fim, no terceiro e último bloco, X a questão, analisaremos 2 questões que já foram exigidas em exames de ordem anteriores. O programa de hoje está imperdível, não saia daí. E o tema do dia é responsabilidade civil objetiva. Você aí que está assistindo o nosso programa aqui na TV Justiça, você se lembra o que é a responsabilidade civil objetiva? Quais são os seus elementos? Em quais hipóteses que a responsabilidade é objetiva dentro do ordenamento jurídico brasileiro? Todas essas perguntas nós iremos responder na aula de hoje, começando pelo básico. O que é exatamente a responsabilidade civil, em especial a responsabilidade civil objetiva? Veja, a responsabilidade civil nada mais é do que a consequência jurídica e patrimonial de reparar o dano que foi causado a uma pessoa. Então, responsabilidade civil é a consequência jurídica e patrimonial que surge do descumprimento de uma obrigação, seja uma obrigação prevista na lei, seja uma obrigação prevista no contrato, em que, em razão dessa conduta, essa pessoa causa dano a outra. A vítima desse dano, seja um dano material, um dano moral ou um dano estético, ela tem o direito de buscar uma compensação por esse dano que foi causado. A esse instituto que estuda e que determina as consequências de uma pessoa que causa dano a outra, consequências essas, sejam danos materiais, danos morais ou dano estético, dá-se o nome de responsabilidade civil. A grande questão é, em que espécie nós temos de responsabilidade civil? Quando nós estamos estudando a classificação da responsabilidade civil de acordo com os elementos, todos se lembram de que a responsabilidade civil ela é tradicionalmente dividida em objetiva e em subjetiva. Responsabilidade civil subjetiva é aquela em que, para que a pessoa tenha o dever de reparar o dano, devem estar presentes 4 elementos. Quais são esses 4 elementos? O fato, também conhecido como conduta, o dano, o nexo causal e a culpa. Então vejam, quando existe responsabilidade civil subjetiva, para que eu tenha direito a pedir a indenização, pedir a reparação dos danos materiais, morais, estéticos que foram causados, eu tenho que obrigatoriamente provar para o juiz que ocorreu o fato, que esse fato gerou um dano, que entre esse fato e esse dano existe nexo causal e que a parte, o réu da ação que eu estou entrando, contra essa pessoa, que ele agiu com culpa, que essa pessoa agiu com culpa em sentido amplo, seja dolo, negligência, imprudência ou imperícia. Um exemplo normal, um exemplo clássico de responsabilidade civil subjetiva, acidente de trânsito. Estava dirigindo meu veículo tranquilamente aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, pode ser numa avenida em Curitiba, em qualquer cidade do país. De repente, o motorista que estava no outro veículo ao lado do meu, desvia, se assusta lá, está distraído e bate o seu veículo no meu. Veja, ele tem o dever de reparar o dano? Claro, foi ele que me causou o dano. O que eu preciso provar para o juiz? Esses 4 elementos. O fato que teve o acidente, o dano que foi causado em razão desse acidente, o nexo causal, provar que aquele dano no meu veículo teve como origem aquele fato, aquele evento, e tem que provar que a outra parte agiu com culpa. A culpa, ela é um elemento essencial da responsabilidade civil subjetiva. Só que olha só que interessante. Já na responsabilidade objetiva, nós temos uma simplificação. Como assim uma simplificação? Na responsabilidade objetiva, a vítima do dano precisa provar apenas 3 elementos para que tenha direito à indenização. E quais são esses 3 elementos, professor? Precisa provar o fato, precisa provar o dano e o nexo causal. Espera aí, André, e a culpa? Meus amigos, a culpa é um elemento estranho na responsabilidade civil objetiva. O que você quer dizer com isso, André?
O que eu quero dizer aos senhores que estão assistindo aqui o programa Prova Final, que sempre estão aí sintonizados na TV Justiça, é que, como regra, a pessoa tem que provar a culpa nas relações jurídicas para que tenha direito à indenização, mas que na responsabilidade objetiva não se discute a culpa. A culpa, ela é totalmente descartada. Basta que a vítima prove o fato, prove o dano e prove o nexo causal para que ela tenha direito à indenização. Muitos dos senhores devem estar assistindo aqui o nosso programa e devem estar se indagando: peraí, professor, a culpa é um elemento estranho, então a pessoa não precisa provar culpa pelo evento que ela vai ter direito? Professor, eu poderia então dizer que na responsabilidade objetiva a culpa é presumida? E aí? Está correta essa afirmação? Na responsabilidade objetiva a culpa é presumida? Cuidado, que isso aqui é pegadinha de prova, isso aqui é pegadinha que pode estar aí no seu exame de ordem, você que está prestando exame de ordem para ser um advogado, você que está estudando para concurso público, para ser um juiz, um promotor, um delegado. Muito cuidado com isso. A responsabilidade objetiva não se confunde com a responsabilidade civil por culpa presumida. Olha só que interessante. A responsabilidade civil por culpa presumida, ela nada mais é do que uma subespécie de responsabilidade civil subjetiva. Era o que existia no Código Civil 16. No Código Civil 16, a doutrina majoritária aponta que nós tínhamos a responsabilidade civil subjetiva clássica, onde o autor da ação tem que provar os 4 elementos, inclusive a culpa, para que tenha direito à indenização, e que uma outra modalidade de responsabilidade civil, o Código Civil 16 trazia a responsabilidade civil subjetiva por culpa presumida. O que mudava? Também se discutia a culpa, só que vejam, o autor da ação ele tinha que provar apenas o fato, o dano e o nexo causal. Com relação à culpa, não era aquele elemento estranho, a culpa era discutida, só que estabelecia uma inversão do ônus à prova. Como assim uma inversão do ônus à prova? O autor tinha que provar o fato, o dano e o nexo causal, e presumia-se que o réu era o culpado pelo dano. O que acontecia no caso concreto? O réu tinha o direito de ingressar na demanda e provar que não teve culpa pelo caso. Quer ver um exemplo? A responsabilidade que os pais tinham pelos seus filhos menores no Código Civil de 16. Antigamente, os pais tinham responsabilidade civil subjetiva por culpa presumida pelos atos dos filhos menores, pelos prejuízos que seus filhos menores causassem. O que isso significa? Significa que se na vigência do Código Civil 16, um menor de idade fosse lá e furtasse o veículo do seu pai, saísse dirigindo o veículo pela cidade e batesse esse veículo, a responsabilidade dos pais era por culpa presumida. O que acontecia? A vítima da ação, a vítima do dano, daquele acidente, ingressava com a ação contra os pais do menor, provava o fato, o dano e o nexo causal, e a culpa era presumida dos pais. Isso abria a possibilidade dos pais ingressarem no processo, irem lá e se defenderem, querendo provar para o juiz que não tiveram com culpa. Olha só que interessante o que aconteceu no Código Civil 16. Quando os pais eram processados, eles falavam, olha, em determinado caso concreto, vamos imaginar, eles podiam provar o seguinte: olha, excelência, eu fiz tudo o que o pai dirigente poderia ter feito. Olha, o carro ficava trancado na garagem com alicate. A chave do automóvel ficava lá dentro do meu quarto. Meu filho foi lá, arrombou o quarto lá, eu estava dormindo, nem percebi. Ele pegou a chave escondido, não tinha a chave do cadeado da garagem, ele cortou o cadeado da garagem para sair com o veículo. Olha, eu fui o primeiro a notar o barulho da garagem, eu saí correndo atrás dele. Eu que acionei a polícia militar para tentar localizar o veículo, saí correndo em pijama na rua atrás dele, um vizinho me ajudou, fiquei dando volta no bairro com outro carro, com um vizinho, para tentar localizar o meu filho, mas quando eu localizei ele já havia batido o carro. Veja, excelência, eu fiz tudo o que o pai diligente poderia ter feito. Meus amigos, o que o juiz de direito fazia? Ia lá e passava a mão na cabeça desse pai: olha, o senhor é um bom pai, eu no seu lugar não teria feito melhor. De fato, o senhor não teve culpa pelo evento, os pais no caso, então os senhores não tiveram culpa